Se o negócio... O de humor, ele tem um aspecto também que o cara... Por exemplo, eu vou num stand-up, eu saio de casa na intenção de rir. Saio de casa na intenção de rir pra ir quando eu vou num show de stand-up. Então, eu chego lá e assim, talvez o que o cara tá falando ali nem é tão engraçado, mas a técnica que ele entrega aquilo ali, eu sei o momento que eu tenho que rir. Né? Então por isso que eu tô te falando, você sabe que tem uma ciência ali naquela porra, que ele entrega a piada de um jeito que eu, condicionado a rir que estou, rirei. Excelente, é isso mesmo. Você tem um timing todo. O humor quase nunca... existem formas de humor, por exemplo, escritas e etc e tal, que elas não pressupõem um timing tão definido. Mas o humor ao vivo, ele é sempre um diálogo, ele é sempre uma troca. E é muito uma troca nesse sentido que você está falando. Agora, olha só, você está puxando a coisa pro lado do humorista. E é o lado mais tradicionalmente explorado. As pessoas pensam sempre por esse lado. Uhum. Eu acho que a questão misteriosa, vamos dizer, misteriosa até certo ponto e até certo momento, que começa a vir à tona e do ponto de vista da recepção. Qual é onde tá? O que aciona o botão da graça nas pessoas? Então, mas isso que eu tô te falando, eu já saí de casa querendo rir. Certo, mas isso aí baixa o seu limiar pra rir. Mas por que umas falas vão soar engraçadas pra você e outras não? Entendeu? Uma das razões é porque em algumas você identifica assimetrias desse tipo. Então, quando o humorista faz alguma coisa autodepreciativa e você sente que aquele autodepreciativo te coloca numa posição de prazer, você ri. Outra é porque algumas coisas mexem levam a você processos cognitivos mesmo. Você está processando informações, sobra uma energia. Você acha engraçadinho, entendeu? Porque sobra aquele, você toma quase um susto, você acha legal quase, entendeu? Tá no limite entre o divertido e o engraçado, que são duas coisas distintas. E aí tem o terceiro tipo. O problema desses dois tipos é que tem exceções, como eu falei aqui, mas não só. Tem um outro problema. Se a gente parar para ver, essas duas maneiras de descrever o que torna as coisas engraçadas, elas envolvem elementos gerais da experiência do humor nas pessoas. Um elemento geral, ou seja, que vale independentemente do conteúdo, é a assimetria. Um elemento geral é a experiência de que sobrou uma energia em você. Porque assim, você esperava que a história fosse longe, de repente ela acabou. Isso não fala nada sobre as coisas engraçadas em si. E é por isso que sobretudo por isso, que essas duas teorias se tornaram menos importantes do que uma terceira, que é a teoria da dissonância ou da discrepância. Qual que é a ideia? A ideia é que as coisas se tornam engraçadas quando os elementos narrativos colocados juntos entram em contradição. Tá. Essa contradição, percebe assim? Então, por exemplo, eu vou contar por exemplo, por que você... E aí, isso aí explica, por exemplo, a piada imediata. Por que você ri do cara que tá fazendo aquele pum? Você tá com o seu irmão em casa, o cara tá de cueca e tal, você não ri. Agora, aquele cara de terno, tudo bem naquela situação, por mais que você não esteja se sentindo superior, ele não sobrou energia nenhuma, você ri porque aquilo gera uma discrepância. A discrepância imediatamente faz você rir. E isso, por sua vez, se conecta às teorias evolucionárias do riso. Porque, olha só, o humor é uma das vias ao riso, não a única. Para pensar. É verdade. Se alguém faz cócegas ou alguma coisa, você pode rir. Bebê ri por coisas... Bebês riem muito antes de surgir o humor. Tá? Deles terem, da aquisição da capacidade de entender da graça, como competência. Óbvio. Então, o riso é uma das saídas. Mas o riso... a partir de determinado momento da nossa vida, momento assim, do nosso neurodesenvolvimento, ele se conecta ao humor muito fortemente, certo? Se é assim, qual é a função do riso à luz do humor, do ponto de vista evolucionário? Percebe que a pergunta é absolutamente válida nesse sentido? Sim. E a resposta, a resposta mais, acho assim, mais satisfatória é que o riso serve ao reconhecimento da discrepância como uma forma de questionamento do próprio pensamento, seja ele das próprias crenças ou seja ele das crenças sociais estabelecidas, o que por sua vez leva a uma evolução cognitiva, entendeu? A função da graça
não é comunicativa na sua essência, mas sim de transformação por dentro do próprio pensamento, tal como um pequeno dispositivo cognitivo de melhora no entendimento do mundo. E tem evidências a favor disso. Então, por exemplo, pessoas mais engraçadas costumam ser também mais inteligentes, de acordo com alguns testes, claro, não todos. Mas tem uma associação entre, né, a sacada... Cara, eu vi isso no passeio. O que é isso? Passei o pau na tua cara. Caralho, até escureceu aqui, 13 anos e um programa. 13 anos e o cara já tá na internet apresentando o programa. Famoso. Você gostou?